Olá pessoal, está começando mais um Papo Suprem, aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas. Hoje nós temos um indigenista. O currículo é muito extenso, ele é neto, filho de indigenistas, trabalhou na FUNAI, atuou com diversas entidades ligadas aos índios, por exemplo, Yanomamis, Chavantes e muitos outros. Ele é o indigenista Odenir Pinto de Oliveira, que vai falar sobre a sua atuação frente aos povos indígenas no Brasil. Tem muita coisa para contar e tem um livro muito especial para nos mostrar. Sinais de Chegadas. Aliás, ele está no seu segundo romance, mas daqui a pouco nós vamos saber mais sobre isso com ele. É um grande prazer, satisfação, meu querido, ter você em nossos estúdios. Prazer é meu. Por que fazer um livro, né, Sinais de Chegadas, para contar essa história dos povos indígenas no Brasil? Então, a ideia surgiu no momento em que uma equipe da FUNAI trabalhava com uma etnia indígena, né, como eles se autodenominam de Panará, no começo da década de 70, no momento em que se construía a BR Cuiabá-Santarém, mais conhecida, BR-163, e essa BR literalmente cortou o território de esses índios, inclusive passando em cima de uma aldeia, e uma equipe da FUNAI foi designada para lá, para trabalhar em diferentes momentos com esses povos, diferentes equipes, e eu fiz parte de uma delas, e fiquei junto com esses índios até o momento em que eles foram transferidos para o Xingu, Parque Nacional do Xingu, no começo do ano de 1974. E no momento em que esses índios saíram da nossa companhia, embarcaram em 2 aviões da FAB, que os levou para o Xingu, a gente ficou no mato. Eu fiquei absolutamente perdido, como todos nós ficamos. E eu então imaginei um momento em que eu contaria a história desse processo. Foi uma história muito violenta, uma história extremamente impactante para os índios, principalmente, mas de certa forma para nós indigenistas que trabalhávamos com eles também. E eu então imaginei fazer isso o dia que eu pudesse, e depois que me aposentei resolvi retomar esse processo, esse projeto da época, e tentar escrever isso da maneira como aconteceu, né? Ou seja, resgatando todo o processo que aconteceu, da maneira como ela foi, mas não consegui fazer isso, né? Por 2 razões principais. Primeiro, porque toda essa documentação daquele período estava muito disperso pelo Brasil. Uma parte dessa documentação que estava em Cuiabá, né, sob a responsabilidade da FUNAI, estava muito danificada, essa documentação, por ação de fungos e umidade, enfim, mal acondicionado numa sala. E eu também, por um segundo motivo, que eu não sou um especialista em resgatar a história e tudo mais, então tive muita dificuldade. Resolvi então fazer, baseado nos fatos reais, fazer um romance, usar como esses fatos uma ficção, escrever um romance de ficção, mas evidentemente baseado em fatos reais. Essa foi a ideia. Então a atuação com os Yanomamis, Chavantes e muitos outros povos. Porque esse amor, a gente percebe, nós conversando, né? A gente estava conversando antes, e percebi no seu olhar, na verdade, esse amor, essa efervescência por esses povos. Por quê? No meu caso específico, eu tenho um processo de família. Quer dizer, meu avô, ele é capixaba, ele era guri, ele tinha 14, 15 anos de idade, quando ele veio para Minas Gerais trabalhar com uma figura importante na época, que no Brasil havia o SPI, Serviço de Proteção aos Índios, que era um trabalho que começou com uma proposta indigenista que nasce da inspiração de Rondon, por isso é um trabalho rondoniano. E ele veio trabalhar então com o Major Stiguivarria, né, em Minas Gerais. Ele tinha pouco mais de 15 anos de idade. Dali ele saiu e foi trabalhar na Companhia de Rondon, na região do oeste de Mato Grosso, sobretudo uma região chamada de Alto
Alto Rio Cuiabá, que é uma cidade de Diamantino, que tem uma cidade de Alto Paraguai, onde se baseava a primeira expedição que sairia para construir a linha telegráfica. A ideia era construir até o Acre, né? Ligar esses dois estados, Mato Grosso até o Acre. Então ele vai embora para lá e daí ele fica, então ele se transforma verdadeiramente num grande indigenista, né? E me orgulha muito falar disso, porque ele foi uma pessoa que ajudou a criar o Serviço de Proteção aos Índios, criar o órgão, não só o órgão, como uma filosofia de vida mesmo de proteção aos índios no Mato Grosso, que é um estado até hoje, com grandes histórias para o bem e para o mal com relação à questão indígena, né? Grandes figuras, o próprio Rondon é mato-grossense, dali, né, da região, começo do Pantanal e tudo mais. E então meu avô vem, começa a trabalhar com ele e leva a vida. E meu pai também, logo em seguida, sai do exército, ele estava servindo nessa época, e se engaja também nesse processo todo, né? Então, para mim é fácil explicar por que eu abracei a questão indígena absolutamente convicto de que eu fazia uma coisa que eu tinha sido educado para isso, diferentemente de outros indigenistas tão importantes como tivemos no Brasil, que não sei, aí não saberia te responder porque que ele foi motivado a trabalhar com a questão indígena, mas no meu caso específico foi isso. E dá trabalho trabalhar com índio? Porque o que nós vemos, né, no dia a dia, índio pegou ônibus e foi para tal lugar, índio estava bebendo. Por que tem uma mística muito forte em torno da questão indígena no Brasil? Então, eu acho que essa é uma coisa preconceituosa, né? Quando você trata desse assunto deste modo, como você coloca, e que é importante que seja colocado, porque essa é a figura, de fato, né, que se ouve, que a gente ouve, convivendo na rua, convivendo com as pessoas, é que os índios são umas figuras que não deveriam estar, pelo menos, fazendo parte ou integrando uma sociedade ou um país. Evidentemente que a gente sabe muito bem que esse preconceito ele começa no Brasil colonial, no momento em que havia necessidade de importar negros, e precisava ter um discurso, né, uma escrita para isso, para viabilizar esse processo da escravatura no país, que era trazer negros, porque os habitantes do país eram preguiçosos, eram pessoas incapazes, eram pessoas que não queriam ter nenhum compromisso com a sua própria vida e nem muito menos com o país, que eram as populações indígenas. Então você tem todo um processo que, na minha opinião, começa por aí. Agora, você tem hoje, no Brasil atual, por exemplo, porque isso se diferencia, que mesmo na América do Sul, você tem populações indígenas como você tem um presidente índio, né, na Bolívia. Quer dizer, você tem situações em que no país, às vezes, a população indígena é maior do que a população branca, como é o caso da Bolívia. E tem outros também, né, como o Equador, enfim. São países com uma característica de presença indígena muito forte. No caso do Brasil, especificamente, esse preconceito se perpetuou e ele se agravou muito, evidentemente, acho que até pelo menos a década de 80. Né? Depois, na década de 80, você tem uma referência muito forte, que é a promulgação da Constituição de 88, que dá um outro caráter e uma outra maneira, dá uma outra referência, né, para a questão indígena no país, a partir do momento em que trata especificamente de que o Brasil faz parte, é um país pluriétnico, é um país pluricultural, e as populações indígenas fazem parte desse país de uma maneira, pelo menos próximo do que de fato, na verdade, foi, que é os índios que receberam todo mundo, que ensinou as pessoas, os primeiros colonizadores a se movimentarem pelo país.
Então você tem uma mudança um pouco hoje, né? Você tem um tratamento um pouco mais tranquilo com relação à presença do índio. Mas até recentemente os índios eram muito hostilizados de fato. E ser indigenista numa circunstância dessa é um trabalho extremamente árduo. Defina para a gente, para quem está em casa, o que é indigenista? Sim. Indigenista é um trabalho, é uma profissão, é uma atividade, porque ela não está reconhecida, portanto ela não pode ser tratada como profissão. É uma atividade em que você é treinado, você é capacitado pelo Estado, e começa pelo menos deste modo. Hoje você tem diferentes maneiras ou diferentes modelos de indigenismo, vamos dizer, né? Você tem um indigenismo de Estado, você tem um indigenismo que é feito pelas igrejas, você tem pelas organizações não governamentais, por outros órgãos que também, a nível de Estado, trabalham com a questão indígena, a nível de município. Mas o indigenismo, o indigenista, ele começa com uma atividade que é preparada pelo governo federal, especialmente a partir da década de 50 a 60, mais ou menos, quando começa, e ela melhora e cria, de fato, uma atividade mais profissionalizante a partir da década de 70, que é você se preparar para trabalhar como um facilitador das necessidades dos povos indígenas, né? Então você tem uma determinada etnia que, de repente, lhe falta definição do seu território, de repente uma etnia que lhe falta educação, atividade de assistência educacional, de saúde. O indigenista intermedia isso, ele faz esse trabalho de aproximação entre essas comunidades indígenas e os poderes públicos constituídos. Então, em resumo, acho que é isso. Ok. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo e você que está aí nos assistindo, estamos conversando hoje com Odenir, que veio falar sobre esse livro, Sinais de Chegadas. Odenir Pinto de Oliveira, muito especial, capa espetacular, tá, pessoal? E daqui a pouco a gente volta. Não troca de canal, não? Fica aí rapidinho, a gente está voltando. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. E agora, no segundo bloco do Papo Suprem, o Odenir Pinto de Oliveira, que é indigenista, vai falar mais pra gente sobre este livro. Bom, os personagens, na verdade, são personagens reais e foi romance, né? Você fez um romance com essa história aqui e tudo mais, que inclusive eu li 2 vezes o livro, tá muito bom. E Obrigado. tem vários causos, contos, prosas, histórias aqui pra estar contando para as pessoas, né? Esses personagens, de onde são? Esses personagens, eles não só de fato existiram, fizeram parte do processo do trabalho com os Panará, de todo esse processo que o livro conta, mas eles retratam também uma característica muito própria daquela época da ditadura militar, que eram pessoas que perderam, de certa forma, os seus sonhos, de se profissionalizar onde nasceram, de viver uma vida tranquila e de repente saíram pelo mundo meio que se aventurando. Então a equipe era um pouco constituída de figuras dessa forma, excetuando o seu Aquilino, que é uma figura no livro muito forte, ele é uma personalidade muito forte, que de fato ele existiu e trabalhava deste modo como é relatado no livro, né? Ele saía sozinho para levar correspondências em regiões tão distantes uma da outra, só ele e 2 cachorros, sem bússola, naquela época não existia GPS, sem nada, e ele atravessava rios e córregos, enfim, regiões absolutamente
desconhecidas e tal, e chegava com a correspondência até a aldeia onde estavam os seus colegas do SPI. Então os personagens são mais ou menos com esse perfil. Bom, você, indigenista, trabalhou, né, teve uma carreira na FUNAI, viver na floresta durante vários momentos de sua vida, né, com esses povos. Como é que é esse contato de viver na floresta? Às vezes os recursos que vocês estão esperando, alimentação, vem um carregamento, não chegou. Como é que faz? Isso é muito comum. E, sobretudo em determinada época do ano, quando há muita chuva, muita situação de impossibilidade de chegar até onde determinadas equipes, né, dentro da floresta. O que eu costumo dizer, William, a necessidade, eu acho que o homem é um animal tão fantástico que nem sempre é possível meio que inviabilizar a vida desse animal, independente de estar no meio urbano ou lá no confins da floresta. A condição que você, de repente, cria para se viver numa situação especificamente como essa, que você está lá longe, nem sempre em contato com uma comunidade indígena, o incrível é isso, porque quando uma equipe dessa sai para para fazer contato, para aproximar de uma determinada comunidade indígena, essa aproximação nem sempre acontece rapidinho, né? Às vezes demora anos, né, para acontecer. E aí você cria uma metodologia de vida, né, no meio da floresta. Evidentemente, você fica meses sem notícias, sem nenhum contato com nenhuma civilização, sem nenhuma facilidade de receber qualquer tipo de notícia e nem de mandar notícia, né? Então você cria toda uma condição de viver nessas circunstâncias, né? E aí você descobre, incrivelmente, que é muito mais fácil do que se imagina, né? Porque você tem uma facilidade muito grande, uma riqueza muito, muito diversificada, em que você pode retirar seu sustento, sua condição de vida, e aí tudo vai depender da sua cabeça, da tranquilidade da cabeça, para que o cidadão não enlouqueça, né? E, em geral, nunca acontece de enlouquecer, né? O cara consegue viver muito bem. Odenir, como é este contato? Quando você está dentro da aldeia com os índios, sim, como é que depois da proximidade, como é que é essa intimidade com eles no dia a dia? Essa é a parte mais romântica e mais incrível que acontece. Porque você tem toda uma expectativa que antecede a essa aproximação, que em geral ela vem com muito preconceito também embutido, porque traz muita expectativa negativa de que os índios vão te matar, de que você receberá uma flechada, uma burdunada na cabeça, de que eles de repente podem invadir o seu acampamento à noite e trucidar todo mundo. A tecnologia que a gente tem, a técnica que se aprendeu nesses 100 anos de indigenismo, o Brasil tem isso, eu acho que como o único país que tem, é que você tem toda uma metodologia de aproximação que você quase anula totalmente essa possibilidade. E ao se aproximar desses grupos, se percebe exatamente o inverso do que se diz, que é um grupo fantástico, como, né, eu que conheci outras etnias, eles têm uma coisa muito em comum em si. Eles são absolutamente hospitaleiros, eles são absolutamente receptivos de todas as formas possíveis e são são sociedades absolutamente fantásticas do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do modo de vida, do ponto de vista, enfim. E aí você tem uma capacidade de aprender com eles fantástico, todo o tempo. Ainda existem as figuras clássicas do pajé, dos chefes da tribo, e essas figuras, elas têm uma representatividade muito forte ainda na cultura indígena? Tem, evidentemente que sim, né? Tem toda uma... O que é importante se colocar também, William, é que a gente aprende muito na escola, né, nas escolas do branco, de que o índio é um índio, todos os índios são parecidos porque são índios e tal. Na verdade, a gente tem um país com mais de
300 culturas diferentes, língua diferente, modo diferente, maneira diferente de se expressar e uma estrutura social diferente. Quer dizer, então, por isso a figura do pajé, a figura dessas figuras importantes dentro de uma comunidade, às vezes tem mais influência em determinadas comunidades do que na outra. Mas, em geral, eles têm toda uma estrutura em que todo esse lado da espiritualidade, todo esse lado da cura, de como tratar as suas mazelas, seja elas físicas ou psicológicas, tem todos os recursos possíveis e absolutamente necessários para eles tocarem a vida. Nós falamos aqui sobre a cultura, né, do branco, do Brasil da época da escravidão, e como é que é tratado o preconceito dentro, entre eles mesmos, né? Dentro da estrutura. Da estrutura social deles. Isso. O preconceito, eu acho que não tem muito como haver, né? Ele não tem como acontecer. Por quê? Porque o dia a dia de uma comunidade, seja ela qual for e qual etnia for, ela é muito transparente, ela é muito clara. Não há. Ontem eu estava vendo um documentário e filme muito fantástico, que é 500 Almas. Eu vou falar sobre isso na gravação, porque vale a pena para o telespectador, se quiser, dar uma olhada, porque é um filme documentário sobre o esgoatol muito fantástico. 500 Almas. 500 Almas. Fecha parênteses. O preconceito, ele só existe quando você tem algo escondido dentro de uma sociedade. Quando ela não tem por que esconder absolutamente nada, não há lugar para preconceito, não se tem como fazer isso, né? Correto. Então, uma comunidade, eu acho que é isso. Bom, você falou que são mais de 300 povos 300 povos, né? Diferentes entre si. E num Brasil, que é um país continental, claro que mineiro de um jeito, com a voz, com sotaque, alguém lá do norte, né, com outro sotaque, e nos povos indígenas também, as línguas ainda eles conseguem manter nessa estrutura social a sua língua mãe, a sua língua... Tem dois aspectos assim importantes, William. Primeiro que cada língua dessa não é nada semelhante com a outra, é totalmente diferente, como você falar inglês e falar russo. Mais ou menos assim. Cada grupo tem a sua língua totalmente. Algumas etnias, eles têm uma diferenciação pequena na linguagem, que às vezes ela se diferencia até no sotaque. Por exemplo, você tem o Xavante e vocês têm os Xerentes. São duas etnias diferentes, porque essa diferença aconteceu muito recente. Foi no momento em que eles atravessam Goiás, aí se separam, no momento da travessia do rio Tocantins, aí há uma separação histórica e definitiva, né, porque um grupo atravessa, outro grupo, por eles terem visto peixe diferente que é nos botos, eles então, um grupo atravessa o rio e outro não atravessou com medo desse peixe. O que atravessou é Xavante e o que ficou é Xerente. A diferença da língua de Xavante com Xerente é quase uma diferença por sotaque, mas a estrutura, né, da língua ela é muito semelhante e dá para um se entender com o outro tranquilamente, né? Odenir, como é que estão essas populações indígenas hoje, na atualidade, no Brasil? Tem um aspecto muito positivo, que você tinha até recentemente um processo de populacional em declínio, né? Você vem até começo da década de 70, até meados da década de 80, desculpa, você tinha 550, mais ou menos 600 mil índios no Brasil. A partir da década de 80, por uma razão muito incrível, essa população ela tem um processo crescente muito alto. Hoje tem mais de 1,1 milhão índios. Então hoje, na atualidade... Você tem essa condição, evidentemente, demográfica, é um aspecto extremamente interessante de se falar. A questão indígena, em geral, ela está muito relacionada com disposição do Estado brasileiro em tratar dessa questão, né? Ela depende muito pela característica social das populações indígenas, quer dizer, você tem
o governo, a ação governamental, ela é fundamental para que defina se uma política é boa ou não para a população indígena. Eu digo claramente assim, depende do governo que a gente tem para saber se os índios estão bem ou não. Porque o primeiro reflexo de um mau governo é, evidentemente, nos índios. Pelo menos eu, como indigenista, vejo desse modo. E, infelizmente, nada bom. Hoje você tem a coisa principal, que é o Estado brasileiro, o governo, a União, demarcar os territórios indígenas. Isso é tão importante, William. É tão importante para a vida deles, porque isso vai depender todo o futuro daquela população indígena. E isso parou. O governo Dilma, o governo atual, o governo, né, que está aí colocado aí a posto, abandonou totalmente essa possibilidade de demarcação. As populações, então, nesse aspecto das populações, no aspecto assistencial, que é a responsabilidade do governo levar a saúde, levar a educação, também, infelizmente, né, atravancou nesses últimos anos. Você não tem nenhuma ação. Quando há alguma ação nas comunidades indígenas, essas ações governamentais são muito desorganizadas, terminam atrapalhando a vida dos índios, porque chega um órgão não sei o quê, fala uma coisa, chega outro, fala outra, enfim, tumultua a vida dos índios e não lhe presta assistência de vida. Então, a situação dos índios nesse aspecto está muito ruim, no aspecto governamental muito ruim. Odeni, para quem quiser saber mais sobre a sua história, sobre o seu trabalho e como adquirir esse livro, tem algum telefone de contato, algum e-mail que você pode deixar para a gente? Tem o da Tanta Tintas, que é www.tantatista.com, né, que é da editora. A editora, fala de novo? E algumas livrarias, como a Cultura, que você pode comprar. A Livraria Cultura aqui em Brasília, no Brasil. Também vende. Não, tem que fazer um pedido antes. Sim. Ela não está exposta nas estantes da livraria, não há nenhuma livraria assim. Então só fala de novo a editora www.tantatintas.com. Ok, e na Livraria Cultura? Na Livraria Cultura ou na Livraria Travessa, essas grandes livrarias. Sim. É possível adquirir fazendo pedido, tem que fazer pela internet. Ok. Tá. Você pode deixar para a gente, para quem está em casa nos acompanhando, no Canal 2 e nos vendo, né, em vários lugares, essa entrevista com o Odenir, que veio falar para a gente. Ele é um indigenista, uma pessoa que realmente devotou a sua vida inteira, né, na proteção dos povos indígenas. Você pode deixar uma mensagem final para quem está em casa? Eu acho que a melhor maneira que nós brasileiros teríamos como facilitar a vida dos povos indígenas, no sentido de tratá-los como pessoas absolutamente comuns, sem nenhum preconceito, e respeitá-los como culturas diferentes entre si. Acho que essa é a melhor forma. É uma grande satisfação recebê-lo aqui em nossos estúdios para falar um pouco, né, desse iceberg que é a sua efervescente vida como indigenista. Desejando a você muito sucesso. Inclusive, eu já sei que você está preparando o segundo romance, que você vai vir aqui depois para falar para a gente. Com o maior prazer. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição aí para o próximo Obrigado, lançamento. querido. Satisfação plena. Bom, pessoal, esse foi mais um Papo Suprem aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você aí de casa. Sempre um papo elevado, trazendo convidados que podem somar em nossas vidas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau.